A evolução do Inter no mercado de transferências deverá ter definições a partir do pós-Natal. As negociações que estavam avançando ao longo dos últimos dias serão definidas para um lado ou para o outro. E com isso, no feriado de Natal, algumas notícias, uma positiva e outra negativa, tomaram conta. A negativa envolve o Jean Lucas, meia do Santos, que ficou mais distante a partir de um concorrente que colocou dinheiro pesado na história. E a positiva envolve um otimismo muito grande pela consolidação e confirmação da contratação do atacante Rafael Borré, que será uma das principais contratações do futebol brasileiro nessa janela de transferências. A gente fala também sobre o negócio com Robert Renan, zagueiro do Zenit, que está muito bem alinhavado, além de outras negociações do mercado. Dalbert não acertou ainda com o Santos e entra na mira de outro gigante do futebol paulista. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 25 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Desse feriado de Natal, um Feliz Natal para todo mundo que está nos acompanhando aqui, tá? Eu quero já atualizar as notícias desta segunda-feira do mercado da bola e que envolvem o Internacional e que é verdade um mercado que teve muito pouca coisa de avanço ao longo dos últimos dias, o que é natural, em função do feriado de Natal. Muitos clubes pararam, empresários pararam, os próprios jogadores tiraram o Natal para passar um tempo com as suas famílias e fica um pouco mais complicado de haver avanços, de existir algum tipo de encaminhamento nessa época do ano, tá? Mas algumas informações importantes para a gente trazer aqui. E a primeira delas é sobre Rafael Borré. E ela é uma notícia positiva, tá? Porque cada vez mais o noticiário aponta o otimismo para o encerramento, para o fechamento desta negociação com o desfecho do Borré jogando no estádio Beira-Rio. Vou dar alguns exemplos. No diário Olé, por exemplo, da Argentina, o repórter Juan Pablo Mendes já cravou que o Borré está a detalhes, a poucas situações para assinar com o Internacional e ser jogador colorado na temporada de 2024. Basicamente, é a mesma informação que a gente tem por aqui, que o João Batista Filho trouxe ao longo da última quinta-feira. Além do Juan Pablo Mendes, sendo uma fonte argentina, que por outros caminhos também chegou a essa informação de que o Borré está muito perto de assinar com o Internacional, a gente tem a direção colorada confirmando nos bastidores que o Frankfurt, que é o dono do passe do Borré, já aceitou a proposta feita pelo Internacional. E essa proposta que é na casa dos 5 milhões de euros que o Inter está pagando pelo atacante colombiano de 28 anos de idade, tá? Com o Frankfurt aceitando, resta apenas o acerto com o Borré, e o Frankfurt acertando comunica o Werder Bremen para liberar ele do empréstimo e tudo mais. Eu sei que o pessoal está ansioso, o pessoal pergunta, cara, por que o Borré ainda não foi anunciado? Gente, o João Batista Filho, por exemplo, trouxe informação na quinta-feira. A gente está hoje na segunda-feira do Natal. E sexta-feira todo mundo parou por causa do Natal. Então, não teve tanto tempo ainda para essas questões elas se resolverem. O próprio Borré postou foto com a família no Natal, o cara tirou um tempo com a família, enfim, para aproveitar no Natal. O campeonato alemão está parado, então é natural que não seja neste fim de semana. Mas a expectativa, e aí eu falo de bastidor e essa é a grande notícia positiva, é que nessa semana, entre Natal e Ano Novo, se encaminhe e se anuncie a compra de Rafael Borré, atacante do Eintracht Frankfurt, que está no Werder Bremen como jogador do Internacional. Essa é a expectativa da direção colorada, que nos bastidores está sim bastante otimista, porque o acordo está muito bem encaminhado, faltam a assinatura e uns detalhes para o Borré ser jogador do Internacional, tá? Mas nesta segunda-feira, Natal parece domingo, nesta segunda-feira a gente teve uma notícia negativa, e é um gato subindo no telhado em relação a uma das negociações que o Inter dava quase como certo. No Diário do Inter KTO de ontem, eu trouxe a informação de que a direção colorada ela estava um pouco insatisfeita com a postura do Santos, da nova diretoria do Santos, em relação ao negócio com o Jean Lucas. O Inter tinha tudo acertado, tudo encaminhado com o Jean Lucas, com o Santos,
mas o Santos estava um pouco reticente, estava um pouco enrolando a negociação. E o motivo ficou conhecido agora nessa segunda-feira, tá? Por quê? O Bahia atravessou o negócio e o Bahia fez uma proposta de 8 milhões de euros pelo Jean Lucas, tá? Vários colegas trouxeram essa informação, que é confirmada também por alguns dirigentes do alto escalão colorado, tá? E com isso o Inter praticamente se retira do negócio, tá? E o que vazou por parte do Internacional daí, vem do Inter essa informação, tá? É o seguinte: o Inter tinha tudo encaminhado com o Jean Lucas. Preço 8 milhões de euros, preço fixado de 8 milhões de euros, seria um empréstimo de uma temporada, salário todo pago pelo Internacional, estava tudo certo. Só que o Bahia não quer empréstimo, o Bahia vai comprar o Jean Lucas. E aí, obviamente, o Santos vai preferir negociar com o Bahia do que com o Inter. O Jean Lucas está 100% fora do Inter? Não. Porque se o Bahia roer a corda por um motivo, o negócio com o Inter está praticamente selado. Mas hoje a tendência é que o Inter esteja fora dessa negociação, porque o Inter não vai pagar 8 milhões de euros pelo Jean Lucas assim. E o Bahia aparentemente vai, e a gente sabe do aporte financeiro que o Bahia tem com o Grupo City. Então, se tornou um negócio inviável para o Internacional a vinda de Jean Lucas, e hoje é um jogador que ficou bem mais distante do estádio Beira-Rio, tá? Já a negociação do Robert Renan, que seria o terceiro nome que estava encaminhado com o Internacional, essa não teve grandes mudanças. O Robert Renan deve ser anunciado também nessa semana entre Natal e Ano Novo. 1 ano de empréstimo com uma cláusula que libera o jogador do Internacional caso alguma equipe europeia faça alguma proposta por ele. O preço de mercado do Robert Renan é acima dos 20 milhões de euros, segundo o Zenit da Rússia. Portanto, o Inter deve anunciar esse vínculo de empréstimo de uma temporada na sequência, tá? Na tarde desta segunda-feira, inclusive, eu trouxe um vídeo falando sobre saídas do Internacional, porque a gente tem falado muito sobre os reforços, sobre a tentativa do Inter de reforçar a equipe, mas eu queria falar sobre saídas, venda de jogadores, e com alguns detalhes. Por exemplo, o Inter vai anunciar a venda do Johnny agora na virada do ano, e o valor da venda do Johnny, ele não vai contar para o calendário de 2024, tá? Ele vai contar para o calendário de 2023. Que o Inter não conseguiu bater, mesmo com a venda do Johnny. A meta é de 130 milhões de reais em vendas de jogadores. Já para o próximo ano, a meta é de 105 milhões. E para isso, o Inter tem a expectativa de vender o Maurício, tem a expectativa de vender também o Matheus Dias, talvez os jogadores mais vendáveis do elenco neste momento. Tá? Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais de como estão as projeções do Internacional para vendas no mercado de transferências nessa temporada de 2024. Por último, eu quero falar sobre Dalbert. O Inter já anunciou a rescisão do Dalbert. O Dalbert não é mais jogador do Internacional porque ele está acertando com outro clube. E tudo indicava que ele ia para o Santos. Só que ele não acertou ainda com o Santos e o São Paulo está tentando atravessar a negociação. Então, é possível que o Dalbert jogue em 2024 Libertadores da América, pelo São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil. É um negócio que está acontecendo ainda. O São Paulo disputou a contratação do Dalbert com o Inter na metade da temporada, perdeu a concorrência e agora está de novo interessado no jogador para ser um reserva, para ser uma reposição para o elenco do Dorival Júnior. Tá uma situação que pode acontecer, o Dalbert pintando no São Paulo. Já o Gia Dias, que está saindo do Internacional, esse está fechando com o Paysandu. O contrato do Gia Dias vai até o dia 31 de dezembro, ele recebeu algumas propostas e está fechando com o Paysandu de Belém do Pará, o atacante Gia Dias. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nessa terça-feira temos Boxing Day, o lendário, o charmoso Boxing Day na Premier League. Vários jogos pra gente apostar. Por exemplo, Burnley e Liverpool. Odd do Burnley 7.5, odd do Liverpool 1.3. Tem United e Aston Villa. Odd do United 2.45, Aston Villa 2.75. Mais jogos aqui do Boxing Day. A gente tem também Sheffield e Luton Town. Odd do Sheffield 2.45. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!